eh, quero, em primeiro lugar, claro, agradecer o convite, lembrança do meu nome, nessa que é uma homenagem a Gilberto Kujawski e a Ortega y Gasset. E cumprimentar os meus colegas de apresentação e as outras pessoas que estão aqui conosco nessa tarde. Se eu bem entendi, eu tenho 30 minutos, não é isso? Para a exposição, a essa altura talvez 25. Então vou procurar me ater ao tema. Quando me pediram para, enfim, tratar algo em torno do tema de nosso tempo, me ocorreu destacar um dos apêndices, que é exatamente o sentido histórico da teoria de Einstein. Por quê? Primeiro, porque é um assunto relativamente obscurecido na própria temática orteguiana. Quer dizer, conforme a leitura que se faça, lembra-se do Ortega da rebelião das massas, do Ortega da concepção da história. Eu próprio fiz, há uns 11 anos atrás, uma palestra na Academia Brasileira de Letras sobre a concepção da história em Ortega e pelo racionalismo. Então, esse foco específico me parece que seria interessante. E, por outro lado, pela relevância que ele tem ou pode ter para a própria teoria da história, para uma epistemologia da história e que, frequentemente, não é percebida ou reconhecida. Bem, então estamos falando do tema de nosso tempo, 1923. Né? Há uma advertência de Ortega nessa edição, em que ele chama a atenção justamente para o destaque que dá à teoria de Einstein, no que ele chama em oposição às interpretações correntes. Claro que todos os outros aspectos, todos os outros temas tratados pelo livro, por esse pequeno grande livro, são extremamente relevantes, tanto pelo que trazem do que Ortega já havia desenvolvido antes, como a própria professora Margarida já chamou a atenção hoje pela manhã, quanto pelo que projetam para obras posteriores do autor. Esses outros temas que se poderia escolher ou destacar também são aqueles pares, né? Espiritual, biológico, cultura, vida. O problema importantíssimo, interessantíssimo do ocaso das revoluções, em que ele recai um pouco naquelas tentações da morfologia da história, com insights extremamente interessantes, diga-se de passagem, e esses outros temas certamente se imbricam com a questão do sentido histórico da teoria de Einstein. Mas acho que, como o próprio Ortega diz nesse prefácio, e merece esse tema, esse enfoque merece um recorte todo especial, pelo menos para um historiador que se interessa pela, como disse o nosso apresentador, não só pela história do direito das instituições, mas pela teoria da história e da historiografia. Então, é nessa perspectiva, já que falamos em perspectivismo, do historiador preocupado com algumas questões focais da teoria da história, da epistemologia histórica, que eu gostaria de abordar. Então, podemos ir direto ao sentido histórico da teoria de Einstein, um dos apêndices do livro. Bem, eu acho que eu
não há por que não ser tautológico aqui, mas é bom lembrar o pioneirismo desse texto em 1923, né, quando a segunda parte da teoria da relatividade mal havia ainda aparecido, 6, 7 anos antes, né, e pelo que existia naquilo que poderíamos chamar de filosofia da ciência na época. Quer dizer, se nós pensarmos mesmo em trabalhos de qualidade, não estou desmerecendo, mas em trabalhos como de Poincaré, por exemplo, esse recorte orteguiano é efetivamente extremamente criativo e efetivamente pioneiro, né? Porque, obviamente, ele está acompanhando em estado nascente, né, aquela ebulição da física que vinha do final dos anos 90, 1890, com Planck, passa, quer dizer, pelo infinitamente pequeno, passa pelo infinitamente grande, com Einstein, e chega ao indeterminismo de Heisenberg, ainda na década de 1920. Né? Então, por todas essas razões reunidas, nós estamos falando efetivamente de um pioneirismo que, me parece, merece ser registrado. Né? Quer dizer, portanto, essas novidades da física, ele está preocupado não apenas na sua enunciação, na sua divulgação, mas nas suas consequências epistemológicas para a ciência do homem e também até para, levando em conta também as suas consequências ideológicas, como quando ele faz a crítica à utopia e à ucronia. Então, é um espectro extremamente largo e que demonstra uma extraordinária, não apenas criatividade, que seria óbvio, mas uma semeadura de ideias extremamente fecundas, aplicáveis a um universo muito amplo. Sobretudo, quando nós pensamos no que era ainda nem se chamava teoria da história, o que era ainda a filosofia da história na virada do século XIX para o século XX. E mesmo os debates, como se colocava em matéria de relativismo, né, a partir, por exemplo, do bergsonismo. Bem, mas então, quais são as categorias com as quais esse pequeno texto de Einstein trabalha? Como todos sabemos, já que eu estou falando num grupo muito próximo do pensamento orteguiano, as categorias são aquelas que ele lista um pouco didaticamente, né, no texto, que ele distingue e que vai demonstrando, fazendo o contraponto com o pensamento anterior, particularmente o racionalismo tradicional. Em primeiro lugar, aquilo que chama de absolutismo, em que ele compara a perspectiva newtoniana com a perspectiva einsteiniana. Quer dizer, essa ideia estava no ar, no ambiente da física, mas não ultrapassava os muros da física naquele momento. Trazer isso para o campo das humanidades, da filosofia e da história, enfim, pensamento sociológico também, sem dúvida representa algo de revolucionário e frequentemente incompreendido, porque eu creio que se uma boa parte desse pensamento tão sinteticamente exposto tivesse sido efetivamente percebido e aplicado, nós não entraríamos em algumas rotas que ainda na segunda metade do século XIX entramos nós, que eu digo, sobretudo os historiadores e aqueles que trabalham com a teoria da história, sem contar os filósofos. Bem, então,
O que é que ele está chamando de absolutismo? Ele está comparando a concepção newtoniana da percepção, da compreensão relativa de uma realidade absoluta à ótica einsteiniana da percepção absoluta de uma realidade relativa. É um jogo de palavras, mas é um jogo de ideias também, porque se eu afirmo, e é o que acontece disseminadamente na epistemologia newtoniana, e aí eu penso já nos seus desdobramentos mais radicais no cientificismo do século XIX, né? Particularmente o positivismo, o evolucionismo, hoje, tudo no plural, né? Os positivismos, os evolucionismos, os marxismos. Nós encontramos justamente a ideia de que a nossa percepção, a ideia de fundo newtoniano, alguém pode dizer, bom, mas isso é mais Clarke que Newton. Bom, eu não estou fazendo história da ciência, estou preocupado em trazer essa extrapolação para o pensamento newtoniano, orteguiano. Então, se você afirma a ideia da percepção relativa de uma realidade absoluta, nós estamos, diz Ortega com toda a razão, pressupondo, fazendo uma aposta metafísica numa realidade em torno a uma realidade que nós não conhecemos. Né? Quando nós imaginamos, pressupomos, concluímos, a partir de uma visão newtoniana, que aquele fragmento de realidade que nós estudamos com o nosso microscópio, com o nosso telescópio, com a nossa teoria, corresponde a uma realidade que reflete a realidade absoluta, eu estou extrapolando, e me parece que metodologicamente a palavra correta é essa, do conhecido para o desconhecido e, portanto, projetando não um cenário, mas a afirmação de uma realidade. E o que é que se coloca, o que é que Ortega coloca no lugar nessa interpretação que ele faz do pensamento einsteiniano? Algo que, quando desenvolvemos o raciocínio, nos parece perfeitamente lógico e natural, quase, a percepção absoluta de uma realidade relativa. É óbvio que eu tenho, óbvio, agora que se colocou o ovo de Colombo em pé, é óbvio que nós temos uma percepção absoluta de uma realidade relativa, porque se eu aplico bem o meu método, se eu sou coerente com a minha abordagem epistemológica, se eu tenho procedimentos contrastáveis, defensáveis, e eu os aplico, e eu esgoto desse instrumental todo o potencial que ele traz, bem, então por que eu não terei um conhecimento absoluto? Mas a realidade continuará absoluta? Não. Porque se a realidade nos é desconhecida, argumenta Ortega, então o que nós temos são meras projeções. Logo, é a realidade que é relativa a um determinado conhecimento absoluto no momento T, sou eu que estou dizendo, que no momento T1, T2, etc., poderá corresponder a outras tantas realidades, novamente, relativas. Então, isso, para o historiador, para uma epistemologia da história, era, em 23, não há a menor dúvida, absolutamente revolucionária e continuou sendo absolutamente revolucionária ao longo do século XX, entrando pelo século XXI, e foi muito pouco percebido, se é que foi, talvez no nosso mundo ibérico, eu pudesse lembrar, seria de justiça lembrar a figura do Maraval. Aquele livro do Maraval sobre a teoria do saber histórico faz justiça a essa perfeito. Não é à toa que Maraval é um homem também da revista de Ocidente. Bem, o segundo ponto, e foi
por isso que eu dei nome a essa comunicação. O perspectivismo. Né? Então, esse absolutismo metodológico ou teórico metodológico proposto por Einstein se revela também um perspectivismo. Para evitar as situações semânticas duvidosas do conceito de relativismo, esse perspectivismo é sublinhado por Ortega, quando ele faz aquele comentário meio jocoso de que se percebeu com a física einsteiniana que a física galilaico-newtoniana, né, padecia de um agudo provincianismo. Né? Aquela gloriosa física do Ocidente, como ele diz, projetando para todo o universo a realidade da Terra, padecia justamente de um agudo provincianismo. Portanto, o desdobramento continua sendo revolucionário. Quer dizer, a posição desse observador não é mais do sujeito subjetivo de 2.500 anos da tradição ocidental, desde os pré-socráticos, desde os sofistas. Não, nós estamos falando da posição do observador e não apenas do sujeito psicológico cognoscente. Isto é, não esse sujeito subjetivo, mas um sujeito com determinado instrumental, com determinado ponto de vista, com determinada posição. Não posição ou ponto de vista ideológico, projetando vontades numa perspectiva meramente volitiva. Não. Um perspectivismo que seria cientificamente controlável, porque é um perspectivismo que se fundamenta no instrumental de observação, e o instrumental de observação pode e deve ser, em qualquer ciência, inclusive na história e nas demais ciências sociais, contrastável. Você precisa poder comparar duas teorias rivais, dois procedimentos explicativos rivais, para dizer qual é o mais econômico. Não por uma preferência subjetiva, ideológica, partidária ou lá o que seja, mas por uma evidente impressão da própria lógica situacional que nós estamos considerando. Né? Portanto, nós não temos mais o velho subjetivismo mais ou menos sofista, em graus diversos, né, até o solipsismo, mas uma intersubjetividade em que a troca de observadores na mesma posição deve conduzir, se os observadores estiverem munidos com a mesma competência epistemológica, e eu acrescentaria o mesmo referencial ético, a conclusões não semelhantes, conclusões idênticas. Bem, e eu já vou me aproximando do final por causa do meu tempo. Os outros aspectos que derivam desse raciocínio também são extremamente importantes, sobretudo para nós na história, e que eles denominam o anti-utopismo ou anti-racionalismo, né, que também é algo de uma lógica de ferro, né, contra um não-lugar que pretende valer para todas as interpretações, a construção de um universo exemplar que vê a racionalidade como a verdadeira realidade. Ora, se o real é igual ao racional, em boa lógica hegeliana, nós temos um belo triunfo, outro belo triunfo da utopia e ou da ucronias, se projetarmos isso para o passado. Outro desdobramento que ele chama atenção é o finitismo, quer dizer, aquele universo infinito afirmado
desde Copérnico, mas, sobretudo, o mais instrumental metodológico por Newton, se transforma agora no universo curvo, no universo finito einsteiniano. E uma coisa que o próprio Ortega chama a atenção nesse texto para a fecundidade da aplicação à história, dessa ideia. A questão da descontinuidade no real. Né? E nós sabemos como na história existem, obviamente, continuidades, mas como são fortes também as descontinuidades. Assim como nós não podemos fazer uma história só de descontinuidades, também não podemos fazer uma história só de continuidades. Portanto, é nesse momento que ele fala na possibilidade de extrapolação dessas interpretações do cosmo físico para o cosmo político, a arte e a cultura em geral, sem, acrescento eu, mas é o que ele fala, a ideia é essa, sem reducionismo. Enfim, e agora já fechando. O tema de nosso tempo, não só por esse texto, mas sobretudo por ele, nesse momento, agora, sempre me pareceu um texto extremamente rico em concepções para a filosofia da ciência, a epistemologia geral e a epistemologia das ciências sociais e da história. Eu mesmo, num pequeno trabalho, há muitos anos atrás, há quase 50 anos, chamava atenção para isso, mas nunca fui muito ouvido como o texto do Maraval também transitou em julgado muitas vezes, e, enfim, é uma pena porque se o texto de Ortega tivesse sido melhor percebido, melhor recebido, certamente nós teríamos evitado vários daqueles falsos problemas, como Lucien Febvre gostava de chamar, sobretudo do nosso glorioso relativismo pós-moderno, em que um dos seus próprios corifeus na história, o Hayden White, que publica aquela meta-história nos anos 70, no início dos anos 70, e que aparece como o grande incentivador de uma visão não cientificista da história, mas caindo num subjetivismo extremo. Ele próprio, nos anos 90, 20 e poucos anos depois, num artigo, diz, bem, mas eu não queria ir tão longe assim. Não quero chegar ao solipsismo, não estou negando a inviabilidade de um conhecimento intersubjetivo na história. Mas isso é apenas um exemplo. Quer dizer, o que fica, me parece, desse pequeno, grande trabalho de Ortega é exatamente essa contribuição fecunda para as virtualidades de uma epistemologia da história, que é o campo onde eu acho que ele pode ainda render muitos frutos. Muito obrigado.